Seja professor Nilson Braga, Semana do Meio Ambiente 2025. A ciência do meio ambiente e a justiça social, um símbolo em comum. Nesse slide nós temos 4 imagens, todas 4 contêm a figura da balança. A balança para a justiça representa o equilíbrio e a imparcialidade. Já a balança para Lavoisier foi para comprovar a lei da conservação da massa, que nós vamos tratar nos outros slides. Para quem estuda ciências, química, tem uma famosa frase que eu acho que muita gente conhece. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A pergunta é, de quem é essa frase? É o que vamos ver. Essa frase é de um francês chamado Lavoisier, um dos principais cientistas da química moderna, que viveu entre 1743 e 1794. Em 1789 foi divulgada essa lei, ok? Em 1790 foi o ano da publicação do seu livro, Tratado Elementar de Química. Para não ser muito extenso, eu vou resumir no próximo slide. Traduzindo e resumindo a lei de Lavoisier, diz o seguinte: em uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou seja, a quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade de átomos dos produtos. Isso a gente explica para os nossos alunos e alunas quando a gente está falando em reações químicas. Para explicar a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, nós temos aí nessa imagem, na parte superior, uma estrutura de óleo diesel com 16 átomos de carbono. E na parte inferior, 16 moléculas de gás carbônico. Pela lei de Lavoisier, uma molécula de óleo diesel contendo 16 átomos de carbono, quando são queimados nas fábricas, caminhões, ônibus, nessa queima irá produzir 16 moléculas de gás carbônico. Também pela lei de Lavoisier, quando nós queimamos carvão mineral ou vegetal nas queimadas das florestas, nas termoelétricas, fábricas, etc., nós iremos gerar para a atmosfera uma quantidade enorme de gás carbônico, absurdo. Essa figura mostra o que é o efeito estufa, que é uma interação que existe entre o Sol e o nosso planeta, essa radiação, que mantém essa temperatura que nós temos no planeta para a nossa sobrevivência, sobrevivência dos seres vivos, das plantas, animais e nós, a espécie humana em geral. Dando continuidade à explicação do efeito estufa, nós temos essa imagem aí dividida em duas partes. À esquerda, o efeito estufa de forma natural para a nossa sobrevivência. Do lado direito da imagem, temos o efeito estufa intensificado pelo homem, pelo aumento exagerado de gases desse efeito estufa, gás carbônico dos combustíveis fósseis, das queimadas, tal, metano também da atividade humana, óxido de nitrogênio, entre outros gases. No slide aí nós temos 3 exemplos de grandes provocadores da desregulação do efeito estufa. Na imagem abaixo da esquerda, nós temos o desmatamento e as queimadas. Na imagem inferior central, nós temos a queima dos combustíveis fósseis derivados do petróleo pelos automóveis, caminhões, transportes em geral. Na imagem inferior à direita, nós temos as chaminés das fábricas liberando gases do efeito estufa. São fábricas que usam combustíveis fósseis, ok? As instituições científicas de meio ambiente, do clima, universidades, eles calcularam que foram liberadas 40 bilhões de toneladas de gás carbônico em 2023 e previram que em 2024 seriam em torno de 60 bilhões de toneladas. Nessa imagem nós temos as 5 camadas da atmosfera. A que nós vivemos, a camada atmosférica que nós respiramos, tem de oxigênio e alguns gases, é a troposfera.
Só que ela está sendo pressionada por esses bilhões de toneladas de gás carbônico jogados na atmosfera. Está pressionando a camada de cima, na estratosfera, né? E destruindo também a camada de ozônio. Isso é muito, então, preocupante para o planeta. Essa imagem mostra o percentual dos gases do efeito estufa. Só que a constatação é que todos estão havendo um aumento de todos, principalmente o do gás carbônico, aí que está na faixa de azul. As manchetes de jornais e artigos científicos sobre o meio ambiente constataram esses valores aí de aumento absurdo da temperatura do planeta Terra nos anos de 2023 e 2024, com previsões preocupantes para os próximos anos. Uma prova disso são as altas temperaturas constatadas medidas nos termômetros Brasil e mundo afora. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou a dizer ou declarar que o mundo não está só aquecendo, o mundo está fervendo. Esse slide aí mostra as tragédias climáticas provocadas pelo excesso desses gases do efeito estufa. São muitos exemplos no mundo inteiro. Aí, para mostrar dois grandes exemplos: as enchentes do Rio Grande do Sul, que houve com muitas mortes, doenças, muitas perdas econômicas, devastação da natureza. Na Califórnia, Estados Unidos, também a mesma história. Muitos incêndios, foram queimadas muitas casas, muitas empresas, prejuízos enormes econômicos, somente para citar dois exemplos, porque houve em várias partes do mundo, inclusive em outras partes do Brasil. Nesse slide aí nós temos fotografia tirada de satélite do espaço. O lado esquerdo mostra antes das enchentes no Rio Grande do Sul, a área aí, que foi atingida, e do lado direito a área após as enchentes. Mostra o estrago que houve do espaço, se vê isso aí, para vocês terem uma ideia. Essa imagem aí mostra os incêndios que houve lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Essa imagem superior à esquerda, a imagem antes do incêndio. Essas outras três imagens aí são imagens durante o incêndio. Foi um grande incêndio que durou dias, com várias mortes também. O relatório global sobre o clima da Agência Europeia do Clima, Copérnicos, em 2024, confirma o ano passado como o mais quente já registrado, o primeiro acima de 1,5 graus Celsius da temperatura média anual. Os institutos de pesquisas científicas do clima e do meio ambiente calculam que 3 bilhões de pessoas no mundo vivem em lugares vulneráveis à crise climática. A Organização Mundial de Meteorologia constatou que 2 bilhões de pessoas morreram nos últimos 50 anos devido a esses desastres por mudanças climáticas no mundo inteiro. Uma ação de suma importância nessa questão do meio ambiente é a das ações de leis e suas implementações no Congresso Nacional, pois muitas dessas leis são de destruição dos ecossistemas e em benefício dos interesses econômicos e dos negacionistas ambientais. Há cerca de 70 anos, um químico norte-americano chamado Charles Killing viveu entre 1928 e 2005, observou o aumento exagerado do gás carbônico na atmosfera. Então ele fez uma descoberta brilhante, que é um equipamento que mede essa concentração de gás carbônico na atmosfera, onde hoje os cientistas utilizam no mundo inteiro e denominam de curva de Killing. Vocês têm aí a curva de Killing, o gráfico da curva de Killing, medida durante séculos. Aí vocês observam que quase toda em linha reta. A partir de 1750, 1760, quando começou a Revolução Industrial, essa curva passou a subir de ordem numa subida exponencial que continua até os dias de hoje. Essa imagem mostra o gráfico da curva de Killing dos gases de efeito estufa, né? Principalmente o gás carbônico na atmosfera
a partir de 1960 até os dias atuais. Eu não sei onde a gente vai parar. Essa quantidade toda de gases jogados na atmosfera. Essas duas imagens mostram o aumento do gás carbônico, as curvas de Killing, num período de 6 meses e num período anual, ok? No lado esquerdo dessa charge aí, nós temos os negacionistas, que com interesses financeiros do poder. E do lado direito nós temos os que têm consciência ambiental, no caso, que têm educação ambiental. Nesse slide eu fiz uma charge de minha autoria, que nós só temos duas saídas. Ou nós deixamos que o planeta continue queimando, o efeito estufa aumentando descontroladamente, em busca da extinção das espécies, inclusive a nossa, ou então nós vamos lutar para que isso não aconteça. Uma reflexão: podemos ainda salvar o nosso planeta? A resposta está na conscientização de cada um de nós. Os nossos agradecimentos a todos e todas que participaram ao vivo ou pela internet.